Boa noite, irmãos. Vamos iniciar o nosso momento. Os nossos companheiros, companheiras, estão lá de fora, quiserem trazer a vontade. É o momento em que nós asserenamos os nossos bens, nossos pensamentos, e procuramos estabelecer a sintonia com o mundo espiritual, os nossos benfeitores e, sobretudo, com aquele que é o foco, a fonte das nossas aspirações, o nosso Jesus Cristo, que nesse momento se faz presente nesta sala, pela bondade e pelo amor que se manifestam no seu coração e da sua mente sublimado. É, portanto, mestre, Senhor e amigo, em teu santo nome, e com a presença dos nossos amigos do invisível, que nesse momento iniciamos nosso encontro semanal, o nosso culto, nesse lar que a ti pertence, Senhor. Abençoa o nosso rival, que usará da palavra, inspirada pelos nossos benfeitores, a fim de nos acalentar a mente e o coração e nos esclarecer sobre o tema desta noite. Abraça-nos, Pai, envolve em ti, sempre. Dando continuidade ao livro O Nosso, hoje nós ouviremos o Val, que vai ler o texto e também comentar, antes de servir. Vamos ouvi-lo, então. Boa noite a todas e todos. O paz do nosso Senhor nos envolva e nos faça fiéis aos seus ensinamentos, ao seu amor, à sua paz. Primeiro, uma justificativa, hoje seria Rodrigo. Ele precisou se ausentar, né? Ele está se mudando para Sergipe. Vai continuar frequentando algumas reuniões nossas, mas não com tanta frequência. E hoje ele não conseguiu voltar. Então, como eu estou instalado para a próxima terça, a gente fez uma substituição. Falo hoje e ele fala na próxima terça. E aqui temos um texto, o capítulo 4 do livro Pão Nosso, cujo título aqui está antes de servir. Depois eu vou falar um pouco sobre o título. Vamos ler como está aqui, né? Antes de servir. Baseado no versículo 28 do capítulo 20
do Evangelho segundo Mateus, em que o mestre diz: bem como o Filho do Homem não veio para servir, não veio para ser servido, mas para servir. E nos escreve Emmanuel: em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. A criação inteira nos reafirma esta verdade com clareza absoluta. Dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem ao seu tempo. A seu tempo. Além do trabalho, com a divisão e a especialização nas tarefas, prepondera nos mais humildes elementos, nos mais variados setores da natureza. Essa árvore curará enfermidades, aquela outra produzirá frutos. Há pedras que contribuem na construção do lar, outras existem calçando os caminhos. O Pai forneceu ao Filho, homem, a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem para ensinar à criatura a arte de servir. Se lhe foi doada a pólvora destinada à libertação da energia, e se a pólvora permanece utilizada por instrumento de morte ao semelhante, isso corre por conta do uso frutuário da moradia terrestre, porque o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Não olvidemos, ou seja, não esqueçamos, que Jesus passou entre nós trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Podes começar hoje mesmo, ainda dá tempo. Um mechado ou uma caçarola constituem excelentes pontos de início. Se te encontras enfermo, de mãos inabilitadas para a colaboração direta, podes principiar mesmo assim, servindo na edificação moral de teus irmãos. Bom, por que eu falei sobre o título? Porque Emmanuel, no seu título, nós já vimos isso aqui, todos os seus títulos, seja título dos livros, seja título dos textos, eles representam a síntese da síntese do que ele quer comunicar. E quando eu li o texto, eu senti uma certa desconexão, porque o antes de servir, eu achei que ele ia falar algo que nós devêssemos fazer antes de servir, como se fosse algo assim, para nos preparar para servir. Mas o texto não foi assim. A curiosidade mata, né? Eu fui atrás. E aí eu vi que na primeira edição do livro Pão Nosso, o título é A Arte de Servir. Ou melhor, Arte de Servir. E não Antes de Servir. Inclusive no texto aqui, ele fala, né? O Pai forneceu ao Filho homem a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem para ensinar a criatura a arte de servir. Então, em algum momento, não sabemos quando, a partir de que edição, deve ter tido aí algum erro, tirou a arte e colocou antes. Estagiário. Hã? Estagiário. O estagiário. O estagiário já está aqui falando, né? Enfim, mudou para antes de servir. Mas faz muito. O texto tem tudo a ver com a arte de servir. Concordam? Né? Bom, e assim, Emmanuel junta duas coisas maravilhosas. Porque quando ele coloca o serviço na qualidade de uma arte, não existe arte
que não seja feita com o coração. Não existe arte desprovida de sentimento. Aliás, a arte é por si mesma, né, por si só, uma porta por onde nós conseguimos transmitir o sentimento para os outros. Nós estamos ouvindo as músicas aqui agora. Nós não teríamos como, falando, passar o sentimento que a música passa. Então, quando a gente pensa assim, em arte de servir, a gente conecta o serviço feito com o coração. Porque existe o serviço obrigação, né? Aquela que é a minha obrigação fazer. E nem sempre a gente desempenha esse serviço de nossa obrigação com tanto sentimento assim, né? Às vezes a gente quer se livrar logo dele, quer fazer o serviço e bom. E Emmanuel fala que existem categorias de serviço. Existem serviços que transformam o ambiente, mas existem serviços que transformam as pessoas. E é justamente desta arte de servir. E olha de onde ele vem buscar a frase do Evangelho, né? No capítulo 20 de Mateus. Capítulo 20 começa com um texto que eu acho que foi o Gil que nos fez o comentário aqui, sobre os trabalhadores da última hora. Foi você, não foi aí? No sábado? A idade não permite mais a lembrança. Enfim, o capítulo 20... foi Rodrigo, tá vendo? Olha, falando de sua memória. Obrigado, Rodrigo. Então, o capítulo 20 de Mateus começa com o episódio dos trabalhadores da última hora. Vamos lembrar o que foi que nos disse aqui nosso irmão Rodrigo, né? Trabalhadores que começaram a trabalhar cedo e outros que foram chegando ao longo do dia para trabalhar na vinha. Inclusive, teve gente que passou o dia inteiro disponível, mas ninguém assalariou eles. E, quando eles chegaram para a vinha, já foi na 10ª hora, ou seja, faltando 1 hora para encerrar o expediente. E, naquela época, o dia começava sempre às 6 horas da tarde. Então, nós tínhamos 12 horas iniciais do dia, que eram noite, e depois 12 horas próximas, que era das 6 da manhã às 6 da tarde, e eram horas de sol, do dia. Exatamente por isso que alguns companheiros, alguns irmãos nossos de algumas religiões, têm o seu dia começando às 18 horas. É uma tradição daquela época do povo judeu. Então, das 6 às 18 se trabalhava. E aquelas pessoas que chegaram faltando 1 hora só, no final receberam a mesma coisa dos que começaram a trabalhar. E os que começaram a trabalhar, provavelmente estavam trabalhando por obrigação, reclamaram, né? Não, eu tenho mais direito do que ele, porque eu trabalhei mais. E aqui, quando a gente traz para o campo da arte, a gente sai da quantidade, sai do quantitativo e vai para o qualitativo. É o se disponibilizar. É estar disponível para e fazer com todo o empenho de corpo e alma. Esse capítulo começa assim, e depois passa para aquele episódio em que a mãe de Tiago e João, né, pede para que os seus filhos possam ser colocados à direita e à esquerda do Senhor, quando ele assumisse o reino, ou seja, os principais cargos. E Jesus, então, diz que não é desta maneira. E ele não veio para ser servido, mas veio para servir. E diversos outros exemplos ele dá.
Aliás, a vida inteira do mestre foi serviço à humanidade. Em momento algum, nós vemos em algum trecho do Evangelho Jesus fazendo alguma coisa para ele. No momento em que ele poderia fazer alguma coisa para ele, no momento em que ele foi preso, acusado injustamente, estava ali conduzido para ser condenado à morte, ele ali poderia ter feito alguma coisa para ele, e ele não fez. Mas se fosse qualquer outro que estivesse lá sendo acusado injustamente, ele com certeza se manifestaria. Vamos lembrar, por exemplo, quando de novo os discípulos estavam discutindo quem seria o maior no reino dos céus, e o que ele faz na última ceia, já que ele já tinha falado algumas vezes sobre esse assunto, que o maior deveria ser o que mais serve, e pelo visto os discípulos, pelos ouvidos, não estavam conseguindo internalizar a mensagem, ele não disse uma palavra, se levantou, colocou um pano, uma toalha, cingiu-se com uma toalha, como os servos faziam naquela época, pegou uma bacia com água e saiu lavando os pés dos discípulos. Não precisava dizer mais nada, né? Por que vocês ficam querendo saber quem é o maior? Quem vai ser o maior? Então, eu vou te mostrar. Eu não sou o maior daqui, sou eu que estou servindo você. Então, quem quiser ser o maior, comece por servir mais. Essa é a característica. Tem outro texto de Emmanuel que ele diz assim: se você quer o dom de curar, comece por amar os doentes. Se aproxime deles com amor. Então, você quer ser o maior? Comece por servir. E como sempre, ele nos diz aqui que a natureza toda, a natureza é a expressão da lei divina. Se nós quisermos saber da lei de Deus, da lei divina, eterna, imutável, da lei natural, ela não está escrita nos evangelhos. Ela está escrita na natureza. Olhemos a natureza. Ela flui, ela existe. Toda a lei de Deus. E como ele diz aqui, a natureza é inteira de serviço. E um serviço sem reclamar. Um serviço arte, né? Serviço pela natureza do serviço. A água serve pela sua natureza. Liga, nos dessedenta, né? As plantas, todas elas dão tudo para a gente. Nós nem precisaríamos de medicamentos sintéticos se soubéssemos utilizar os medicamentos naturais que estão à nossa disposição. Então, quando ele falou aqui, o Pai forneceu ao Filho Homem a casa planetária, eu pensei, e que casa, hein? Que coisa linda, que lar foi fornecido para a gente. Se tem áreas hoje na Terra que não espelham a misericórdia, a bondade, a abundância divina, é porque foram áreas que nós, lamentavelmente, mexemos. E mexemos e, de certa forma, estragamos. E, pela lei de causa e efeito, precisaremos reconstruir. A música de Caetano, eu acho essa música sensacional. Ele diz assim: marcha o homem sobre o sol, leva no coração uma ferida acesa, dono do sim e do não, diante da visão de infinita beleza. Finda
Ele acaba por ferir com a mão a natureza, a coisa mais bonita. Então, essa casa planetária, esse nosso lar, que o Cristo fez com tanto carinho, com tanto zelo, com tanto amor, com tanta dedicação, para nos oferecer o melhor para a nossa evolução, para a nossa educação. Nós temos um compromisso com ela, nós temos um dever com ela. Nós temos um dever uns para com os outros. E quanto mais nós aprendemos, quanto mais nós assimilamos, vamos descobrindo desta beleza, desta maravilha divina, mais responsabilidade, mais compromisso nós temos. Emmanuel, no outro texto seu, ele diz que todos os espíritos superiores são devedores daqueles que não são tão desenvolvidos quanto eles. Então, é como se nós fôssemos credores de Dr. Aristide, de Dr. Bezerra. Eu me sinto até envergonhado com isso. Como eu credor, mas na lógica do espírito superior, é assim. Nós temos um crédito com eles. Eles nos servem como ar. Nos servem porque sai do coração. E se nós observarmos, vamos pensar nas pessoas que nós amamos, como é fácil servi-las, né? Por exemplo, para quem tem filhos, para as mães, que não tem amor maior do que o de mãe, né? Como é servir um filho? É a coisa mais gostosa, né, Ana Paula? Está ali do lado do filho. Não tem nada melhor. Não tem prazer maior do que servir alguém que a gente ama. É como se o prazer que nós sentimos fosse o prazer que nós vemos eles sentirem. Então, em um âmbito ou em uma amplitude muito maior do que essa, para nós é até indizível, é isso que o Cristo sente por nós. Quando ele nos serviu desde a construção do planeta e vem nos acompanhando esse tempo inteiro, com uma paciência que é muito maior do que a de Jó, né? Mas ele nos serve como nós servimos a um filho. Então, isso foi o que me veio à mente lendo o texto de hoje, da gente se espelhar no exemplo do Cristo. O Livro dos Espíritos diz que o Mestre Jesus foi dado a nós como um modelo e um guia da humanidade. É aquele ser mais perfeito que já passou pela Terra. Bom, se é modelo, é para ser copiado. Se é guia, é para ser seguido. Então, dentro das nossas possibilidades, obviamente, das nossas limitações, exercitemos no dia a dia a arte de servir, colocando sempre no serviço o coração, o sentimento, né? Servindo ao outro como se estivéssemos servindo a ele. Vamos lembrar quando ele diz assim: passai à direita aqueles que me assistiram, né? Que me vestiram quando eu estava nu, que foram me visitar quando eu estava enfermo, que me deram de comer quando eu estava com fome, que me deram de beber quando eu estava com sede, que me visitaram quando eu estava preso. E aí essas pessoas dizem: mas, Senhor, quando foi que nós fizemos isso contigo? Eles, quando vocês fizeram aqueles mais pequeninos dos meus irmãos, é como se estivessem fazendo para mim.
Porque a verdadeira caridade é aquela que a gente faz e não percebe que está fazendo. Porque ela parte da gente como uma coisa extremamente natural. Para que possamos exercitar. Começar hoje, mulher, que pode começar hoje mesmo. Então, ainda temos aí mais algumas horas até dormir, quando voltarmos para casa, né? No meio do caminho, exercitemos essa arte de servir com o coração. Que o Senhor nos abençoe, guarde, nos conduz.